Parte 2 dos causos Você Não Tem Cara de Autista. Eu tinha acabado de me casar. A gente morava numa casinha de uma vila. Tinha 7 casinhas assim. E tinha um portão grandão que ficava sempre aberto. E a gente entrava e colocava os carros assim na frente das casinhas. Um belo dia, bateram lá no meu portão. Eu fui olhar quem que era. E tinha entrado um menino, adolescente assim, mais ou menos, né? E ele falou assim, ele me contou uma história, né, tadinho, que ele veio a pé lá de Bertioga. Eu moro numa cidadezinha chamada Mogi das Cruzes, e a gente tem um caminhozinho que a gente faz até Bertioga, que passa por uma cidadezinha chamada Manoel Ferreira, e eu conheço esse caminho, né? E ele contou que ele veio lá de Bertioga até Manoel Ferreira. Depois ele foi andando a pé até aquele bairro onde a gente morava, que deve ser, eu não sei nem calcular, mas é muito longe, tipo muito longe. Deve ser um dia inteiro andando. E ele disse que a família dele tinha se mudado lá para Bertioga e ele veio a pé até a casa da avó, que morava ali no meu bairro, porque eles não tinham o que comer. E ele veio buscar um arroz aqui na casa da avó. Só que quando ele chegou, a avó não estava. Ele não conseguia entrar na casa, nem conseguia falar com a avó. E não tinha dinheiro para voltar para casa dele, que ele tinha andado tudo aquilo. Eu nem me lembro quanto era a passagem de ônibus naquela época. Mas ele pediu para eu dar para ele só a passagem de ônibus para ele poder voltar para casa dele. E aí eu fui correndo lá, peguei arroz, peguei algumas outras coisinhas para ele poder levar, coloquei numa sacola. Fui lá e peguei moedas. Eu lembro que eu não tinha dinheiro em casa, eu peguei moedas do porquinho que meu marido guardava moedas. Fiquei lá arrancando as moedas de dentro do porquinho e juntei o dinheiro da tal da passagem para dar para ele voltar para Bertioga. E aí, quando meu marido chegou, eu contei pra ele, ele falou: Lenita, aqui é uma vila, né? O portão fica aberto, então pode entrar qualquer pessoa, e esse bairro não é legal, então vem pessoas que são difíceis, né? Tem que tomar cuidado. Eu falei: Samuel, você não entende que o menino tá sofrendo, que ele veio a pé de lá de tão distante, e ele só queria o dinheiro da passagem pra voltar, ele não pediu mais nada, ele só queria a passagem. E o Samuel: Lenita, você olhou se o dedo dele era queimado, se era muito magro? Porque isso é característica de noia, né? De pessoa usuária de droga. Aí eu: ai, você é muito insensível, meu Deus. Você só pensa mal das pessoas. Enfim, achei que ele era um insensível. E a gente foi, antes de dormir, a gente fazia a nossa oração, né? Aí antes de dormir a gente foi fazer a nossa oração e eu falei para Deus ajudar aquele menino, voltar para casa e cuidar de toda a família dele, da avó que tava lá, que ele não sabia onde tava, e da família, dos irmãos e tá. E aí Samuel fica só observando para poder me proteger de mim mesma. Isso foi durante a semana. Quando foi no final de semana que o Samuel tava na frente de casa lavando o carro, quem que chega? O menino, que não tinha voltado para Bertioga e tampouco perguntou nada para o Samuel, porque ele sabia com quem ele poderia falar para ele ludibriar e ter o que ele quisesse, né? E aí ele falou pro meu marido assim: a sua mulher tá em casa? Daí o meu marido já na hora já se ligou que era o dito cujo do menino, o qual eu tinha descrito para ele. Ele só gritou pra mim: Lelê, olha o seu nóia aqui, ó. Aí eu falei pra ele que eu não tinha mais. Ele ia contar outra história, né? E eu falei pra ele que eu não tinha mais. E a facilidade que neurodivergente tem de ser engrupido é uma coisa assim dantesca. Dentre muitas outras eu tenho, e aos poucos, conforme eu for lembrando, eu vou fazendo vídeos aqui para contar. Se você já passou por isso também, você é neurodivergente e tem facilidade de ser levado no bico, conta aí seu relato, compartilha. Um beijo da professora Lenita.